Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estava pensando agora em Kaique, fazendo os cumprimentos novamente. Ultimamente eu tenho o costume de estar um pouco sentado em alguns momentos por causa do joelho, que ele está com um probleminha. Aí vocês vão me perdoar por isso também, tá? Dando continuidade ao nosso seminário que foi proposto a respeito da ordem do culto, aí nós vamos falar agora a respeito da ceia, como funciona. E eu identifiquei, busquei dentro do Novo Testamento, busquei mais dentro do Novo Testamento, várias passagens que falam especificamente da ceia. Mas quatro chamaram a atenção. Uma eu vou praticamente direcionar toda a nossa fala aqui. Que as três anteriores foram os três evangelhos sinóticos, no caso, em Mateus, no capítulo 26, Marcos, capítulo 14, e Lucas, no capítulo 22, que falam especificamente da ceia, mas em cima de 1 Coríntios, no capítulo 11. Por que eu vou... Porque que praticamente ela aborda todos os outros temas, todos os outros pontos que é falado nas três passagens anteriores, nos três evangelhos. E a gente vai tentar pontuar algumas coisas que foram observadas e no final a gente também vai pontuar algumas coisas que é necessário que nós façamos quando estivermos no serviço, nesse serviço da ceia. O primeiro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, para o nosso estudo, é a questão da definição do que vem a ser a ceia. Coloquei alguns pontos ali. Primeiro ponto é a questão da quando ela foi instituída e por quê. E por quem ela foi instituída. Logo, no Evangelho de Mateus, ele fala a respeito de que a ceia foi instituída na noite em que Jesus foi traído. E como eu falei para vocês que iria trabalhar mais em cima de 1 Coríntios, eu vou ler 1 Coríntios, eu tinha separado do versículo 17 ao 34, eu vou tentar não ler tudo, eu vou ler só do 23 ao 34, porque fala mais especificamente da ceia. Aí, se vocês quiserem acompanhar, mas eu vou só fazer a leitura imediata, Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então, aqui de imediato, o apóstolo Paulo, ele mostra que ele está apresentando para a igreja em Coríntios aquilo que ele recebeu. Então, ele recebeu, talvez, através do próprio Jesus, ou através dos ensinamentos dos discípulos anteriores, e eles estavam passando. Então, de imediato, mostra que ela foi instituída, salvo engano, versículo 23, que ele diz assim,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, ele já está mostrando aí quando... Eita, perdão, eu tenho que aprender como mexer nesse negócio agora. Ele está mostrando aqui o momento da instituição da ceia, no momento em que Jesus foi traído. Segundo ponto que a gente observa aqui é que a ceia, ela não é uma opção da igreja. Ela é um mandamento. Então é necessário que todas as vezes que nós nos reunirmos com o propósito de louvar e cultuar a Deus, é necessário que a ceia tem sim fazer parte, porque é um ordenamento de Deus. Quando Daniel estava falando aqui dos louvores, aí eu fiquei até pensando ali, estava sentado ali pensando no momento que eu vi assim, em alguns momentos nós colocamos a ceia como se ela fosse mais importante do nosso culto. Não, ela não é mais importante do nosso culto, porque o nosso culto, desde a abertura até a oração final, ele tem praticamente a mesma importância. Agora, qual o diferencial que nós devemos ter em relação à ceia? Tem algumas outras coisas que nós podemos diferenciar, mas em relação à ceia, não, porque a ceia, ela tem que ser feita, ela é um mandamento de Deus. Segundo ponto, para falar um pouco dessa definição, ela traz para nós um memorial. Ela nos traz para a reflexão. Por quê? Todas as vezes que nós estivermos participando da ceia, é necessário que nós entendamos que ela deve ser feita, porque nós devemos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, porque ela representa todas as vezes, quando ele diz aqui, todas as vezes que comerem e beberem, façam isto em memória de mim. E qual é a memória que eu tenho que fazer de Jesus? Com certeza é o sacrifício e o que isso representa na nossa vida. Tanto é que nós vamos ver mais adiante que ele diz que a gente precisa fazer um exame, um autoexame, nós precisamos fazer uma avaliação, é necessário que nós entendamos verdadeiramente. O ponto que eu quero trazer em relação a essa questão de definição é que todas as vezes que nós estivermos escalados até para falar da ceia no nosso culto, é necessário que nós estejamos sempre esclarecendo alguns pontos para os irmãos. O outro ponto, ela representa uma aliança. Ela representa uma aliança entre Deus e os homens, e ela também faz parte de uma aliança entre nós, de nós para conosco mesmo, dos homens para com os homens. E também representa, anuncia a morte, ressurreição, e ela está sempre nos trazendo à mente que um dia Jesus vai voltar. Porque é necessário, porque a ceia ela não tem um prazo que a gente deva parar de fazer. É necessário que nós façamos a ceia enquanto estivermos vivos. E se Jesus voltar antes, amém, glórias a Deus. Mas é necessário que nós façamos sempre isso, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em relação à questão do que significa a ceia, esses são os pontos principais que a gente precisa sempre lembrar. Que ela é um mandamento, não é opcional. Que ela representa uma aliança de Deus para conosco. E que devemos fazer sempre em memória daquilo que Cristo fez por nós. Em memória do sacrifício de Jesus Cristo, em memória do que representa ela para nós. Eu fui em busca de algumas coisas e, poxa, mas quando e como nós devemos celebrar a ceia? Primeiro dia da semana. Eu estou falando praticamente em relação à nossa igreja. A nossa igreja aqui, costumeiramente, ela faz a ceia no primeiro dia da semana. Só que enquanto eu estava buscando mais entendimento referente a isso, eu identifiquei que algumas igrejas, ela fazem a ceia uma vez por mês. Tem determinadas igrejas que fazem 4 vezes ao ano. Tem uma igreja lá em Rio Doce que ela celebra a ceia na última quinta-feira do mês. A Bíblia, ela não nos aponta
principalmente nos evangelhos, ela não nos aponta um dia específico ou como nós devemos fazer ou celebrar a ceia nos evangelhos. Só que, quando nós lemos no livro de Atos, todos os cristãos primitivos da época, quando eles se reuniam para cultuar a Deus, geralmente nas suas casas ou em algum local específico, para celebrar a comunhão, o que aponta no livro de Atos é que a reunião deles, geralmente, é no primeiro dia da semana. Inclusive, tem até um outro nome que a gente acha no livro de Atos, que diz assim, se reuniram com o propósito de partir o pão. É uma outra forma que ele está dizendo, se reuniram com o propósito de celebrar a ceia do Senhor. Como falei, não tem nos evangelhos dizendo qual dia específico, porém, aqueles cristãos que tiveram contato com Jesus, aqueles cristãos que receberam de imediato, lá em Pentecoste, o Espírito Santo, e receberam todas as orientações diretamente de Jesus, se ele, de certa forma, iniciaram a celebração da ceia no primeiro dia da semana, por que nós iríamos fazer diferente? Estava ouvindo um depoimento de um pastor renomado. Ele disse que uma determinada vez ele estava como estudante lá na África, estava na Holanda e depois na África, e ele disse que num determinado dia estava em casa e chegaram os pastores da igreja que ele estava lá auxiliando e congregando. E ele fez assim, não, nós viemos fazer uma visita a você porque nós estamos examinando como é que está a sua vida. Aí ele disse que essa igreja, ela comemorava a ceia de 4 em 4 meses, ou seja, 4 vezes por ano. Por quê? Porque isso aí daria tempo para que os pastores visitassem toda a congregação para saber como é que estava a vida daquela pessoa. Isso aí é uma questão de uma visão de doutrina deles, porque a própria passagem que nós acabamos de ler em 1 Coríntios diz que o examine-se. Não são as pessoas que têm que me examinar. Eu tenho que parar, quando estiver celebrando a ceia do Senhor, eu tenho que lembrar tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que representa, e eu preciso fazer um autoexame. Não é ninguém que tem que me examinar. E uma coisa mais interessante também é que em algumas congregações a ceia é utilizada como forma de punição. Porque quando se fala esse trecho de examine a si mesmo, ele diz examine e coma. Ele não diz examine e não coma. Então algumas igrejas, em determinado momento, não vou citar nome porque eu não quero, que não é necessário atingir a fé ou a crença ou congregação de qualquer pessoa, mas tem determinadas igrejas que, se de repente ela sabe que determinado membro está cometendo determinada falta, o que eles fazem? De imediato, eles proíbem que aquele determinado membro deixe de comer a ceia. E o que a passagem diz, não deve ser dessa forma. Obviamente que quem está em falta, quando ele faz essa autoanálise, quando ele faz esse exame, ele não tem que se preocupar em deixar de comer a ceia. Ele tem que deixar de fazer exatamente o que está impedindo dele comer a ceia. Durante muito tempo, já congregando aqui, não tinha sido batizado ainda, a ceia passava por mim e eu, passa de lado. Eu entendia, primeiro eu não tinha sido batizado, e assim, e eu não me sentia digno e não entendia também qual era o propósito da ceia. E eu passava de lado. Depois de um tempo, eu acho que o que está faltando é uma transformação e uma mudança. Eu preciso mudar para entender, e hoje eu entendo um pouco mais, porque não é opcional para mim como cristão. Ela é
obrigatória para mim. A ceia, ela representa para nós também um momento de comunhão. Em 1 Coríntios, fala que antes da ceia existia um banquete, que eles tinham uma ceia, que esse já era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles, dizendo, não louvo você por causa disso, porque vocês se reúnem com um propósito, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Por quê? Porque vocês estão esquecendo dos outros, comendo muito, vocês estão se embriagando. Então o apóstolo Paulo, ele chama essa atenção. Mas a gente tem que entender que todo o nosso culto é um momento de comunhão. E a ceia reforça um pouco mais isso. Geralmente, é lida uma passagem e feita uma reflexão que faça uma alusão à ceia, na maioria das vezes. Eu estava conversando com meus meninos em casa, com Inaera e Quinoã, porque uma determinada pessoa chegou para mim, uma determinada vez, fez assim, se eu for chamado para fazer a ceia, eu não vou ler aquelas passagens que a gente lê todos os domingos. Essa pessoa comentou. Eu vou trazer uma coisa diferente, porque eu vou sempre ler a mesma coisa. Quando nós formos escalados, eu posso ler uma passagem? Posso sim. Posso fazer uma reflexão em cima da passagem? Posso sim. Mas o que eu não posso deixar de dizer é o que a ceia é. Que é um mandamento, que é uma aliança, que é um memorial, que naquele momento que você estiver comendo o pão e tomando o suco, é um momento que você tem que parar, pensar no sacrifício de Jesus, pensar como está a sua vida, fazer essa reflexão. Então é necessário que a gente sempre esclareça isso no momento em que nós estivermos dando essa explanação. Eu estava também refletindo recentemente, porque antigamente a ceia nós íamos para participar da ceia, nós levantávamos, ia lá na frente, aí após a pandemia, aí por questão de restrições, por vários motivos, aí a ceia agora é servida diretamente onde nós estamos. Isso daí também, eu fiquei a pensar. Algumas pessoas, às vezes, podem até se sentir constrangido, essa é uma reflexão minha. Vocês podem até depois comentar nas considerações ou nas perguntas. Veja, algumas pessoas, às vezes, podem até se sentir constrangidas quando a ceia chega para mim e passa, aí diz assim, é para eu comer ou para eu não comer? Aí, cabe a importância se de repente tu estás falando sobre a ceia e tu fizesse uma reflexão em cima de uma passagem que não faz referência e não dá mais informações sobre a ceia, essa pessoa pode simplesmente não. Mas a partir do momento em que você esclarece o que significa a ceia, quando você está falando sobre a ceia, aí a pessoa já vai, posso passar, não é o momento, eu acho que eu ainda não entendo essas coisas. Os elementos representativos, o pão e o suco. Pão representando o corpo de Cristo, é necessário que isso tem que ser esclarecido. O suco representando o sangue de Cristo. Tem uma determinada igreja que ela fala sobre o pão, ele é literalmente o corpo de Cristo. Mas o pão, ele representa o corpo de Cristo. Cristo está presente, sim, espiritualmente. Nós temos essa ligação com Cristo, sim, temos. Após a ceia, o que nós fazemos com o pão e com o suco? Quando eu acompanhava minha esposa e meus filhos lá em Afogados, eu ficava assim, me incomodava. Porque quando terminava a ceia, e não mesmo, era pequenininho, ele ficava doidinho para comer o pãozinho que sobrava. E eu achava isso um absurdo, como é que pode uma coisa dessa? Só que o pão e o suco, eles têm a representatividade dele no momento da ceia. Depois, ele é pão e suco normal.
Após o culto, ele é pão e suco normal. Eu coloquei algumas informações aqui, de caráter geral. A ceia, ela não foi uma obra do acaso, porque Jesus, ele fala, tenho desejado ansiosamente comer esta ceia com vocês. Então, assim, se ele desejava ansiosamente, ele estava esperando aquele momento. Então, era uma coisa que estava, sim, dentro dos planos de Deus. É um projeto de Deus, era planejada. Não é uma coisa aleatória, não é obra do acaso. Participar da ceia é necessário que você entenda o que é, o porquê e para quê. Eu já falei também a respeito de um outro nome que a gente chama, é exatamente onde nós nos baseamos, nas passagens que nós nos baseamos para fazer o nosso encontro semanal e, inclusive, a participação da ceia todos os domingos. Eu ouvi também alguns depoimentos que dizia, mas se de repente você faz a ceia todos os domingos, você pode estar banalizando um ritual que requer muita importância. Eu acho, na minha visão, muito pelo contrário. A partir do momento em que eu me reúno toda semana e participo da ceia, e eu sei que é necessário que eu faça uma reflexão, eu estou fazendo essa reflexão num período de tempo muito mais curto, que eu posso simplesmente, se eu participar uma vez por mês, eu posso passar relaxada. Eita, no próximo domingo vai ser a ceia. Aí eu vou começar a refletir. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, nós temos mais possibilidade, porque quando ele diz que nós devemos celebrar, porque lembramos da morte, ressurreição, estamos anunciando que a volta de Cristo, e nós precisamos fazer essa reflexão, então esse tempo curto de uma ceia para outra, com certeza nos leva a refletir sobre nossa vida espiritual a cada semana, ou todos os dias, que não é necessário fazer só no momento da ceia, mas o período de ceia, ela nos encaminha para isso. Aqui, novamente, os primeiros cristãos se reuniram e partiram no domingo. Essa daqui é a festa do amor, no caso, o banquete que eles participavam, a ceia que acontecia ontem, onde Paulo chamou a atenção para que eles não continuassem tendo aqueles comportamentos inadequados antes, porque se tratava de uma comunhão, se tratava de uma aliança que Deus tinha feito com ele, então era necessário uma modificação de comportamento, obviamente. E a ceia, como eu já havia falado, é um momento de reflexão, é um momento de você parar e ver como está a sua vida. É um momento de você parar e ver o que significa a ceia para você. É um momento de avaliação. É um momento de você ver onde você precisa mudar, onde você está sendo aprovado e reprovado. E é um momento de autoexame, que é todo esse processo anterior. Outro ponto, que esse praticamente é o que nós estamos tentando direcionar com esse seminário, é como eu, Marcelo, devo qual o sentimento que eu devo ter para servir na ceia. Primeira observação que eu coloquei, ser voluntário. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 17, um pouco antes de Jesus, instituir a ceia, os discípulos, eles chegam, Mateus 26, capítulo 26, versículo 17. Aí ele chega para Jesus e diz, Mestre, Senhor, onde queres que nós façamos o preparativo para a Páscoa? Ou seja, era uma celebração que iria ocorrer, que foi exatamente no momento em que Jesus instituiu a ceia, mas os discípulos, eles estavam com um sentimento de voluntariedade. E é isso que
Deus espera, é isso que a nossa liderança espera de cada um de nós, que nós estejamos, primeiramente, dispostos a servir, não só na ceia, mas em outras ocasiões. Porque se nós observarmos, às vezes eu acho bem interessante, algumas pessoas, elas se repetindo no serviço específico dentro da igreja. Às vezes porque a pessoa gosta realmente de estar lá, mas muitas vezes isso daí possa ser que Marcelo chegou para as pessoas que fazem a escala para servir como ajudante, como auxiliar, para levar a reflexão da ceia, para levar a reflexão da oração. Será que Marcelo, ele se voluntariou e diz assim, ó, você está precisando de alguém para esse mês? Então é necessário que nós primeiros tenhamos esse sentimento de voluntariedade, que nós estejamos dispostos a trabalhar nas áreas. Estamos falando especificamente da ceia, para trabalharmos na ceia. Segundo ponto, observar a postura. Não que eu fique analisando como é que se comporta cada irmão, mas muitas vezes nós estamos sentados e observamos o que está acontecendo ali. Como muitas vezes nós estamos servindo, estamos sendo vistos ali. Houve ocasiões que eu vi pessoas que estavam com as bandejas na mão, enquanto estava sendo falada a reflexão, né, quando a pessoa estava lendo a passagem da ceia, e quem estava aqui estava o tempo todo rindo. Aí vai dizer, isso às vezes é uma coisa natural da pessoa, mas todo aquele comportamento que nós tivermos, enquanto estivermos servindo, levando a reflexão, isso daí possa ser que faça com que as pessoas que estão ali pronto para celebrar a ceia, ela desfoque o pensamento e desfoque da principal razão, porque a ceia, o ponto principal da ceia é Jesus, é relembrar Jesus, é ter a memória de Jesus. E se de repente eu, com o meu comportamento lá, algumas pessoas vão dizer, o que é que está acontecendo? Aí o que eu estou querendo também trazer, será que as pessoas que estão ali servindo, geralmente na nossa igreja são 5, vai ficar ali o tempo todo calado? Obviamente que não, porque muitas vezes é necessário que combine-se alguma coisa ou comente-se alguma coisa, mas é necessário que nós tenhamos essa postura para que não desfoquemos as pessoas que vão cear do verdadeiro propósito. Vestes. Eu acho que Daniel e Gilson até falou em relação às vestes. As vestes é muito importante. Será que é importante para Deus? Sim. Quando Deus estava dando as orientações para Moisés a respeito da construção do santuário, lá em Êxodo, no capítulo 28, a partir do versículo 1, mais especificamente do versículo 3 e 4, ele também dá orientação a Moisés para que ele pegue os homens que foram dotados dessas habilidades, para que faça um traje específico para aquelas pessoas que naquele momento iriam servir no templo de sacerdote, que ele fala a respeito da estola sacerdotal. Obviamente que no nosso tempo hoje, eu não vou colocar uma estola sacerdotal para estar servindo a ceia, porque isso aí vai, diante da época, aí é que vai desfocar mesmo. Mas é muito interessante que nós tenhamos cuidado com as nossas vestes. Quando eu fui convidado pela primeira vez para servir aqui, eu lembro que Regis chegou para mim, eu acho que na época era eu, Clóvis e Serjão, e uma das coisas que Regis chegou para a gente fez, se vocês puderem, venha com camisa de botão. Eu não sei por que ele falou isso, mas venha com camisa de botão, porque às vezes, se nós não tivermos cuidado, vamos colocar alguma roupa que vai chamar a atenção. Pronto, uma roupa de um clube, eu acho que é bem inadequada para nós servirmos a ceia. Em inglês mesmo, eu tenho muito cuidado. Se eu tiver com uma camisa que tem algo escrito em inglês, como eu não falo inglês, eu tenho que ter cuidado, porque eu não sei o que está escrito ali. Então, é necessário que seja observado
essa questão das vestes. Tem pessoas, às vezes, mas eu não posso colocar uma camisa. A gente tem que pensar também na situação e analisar a condição de cada um. Mas, como o Gilson falou, às vezes é necessário que nós coloquemos o nosso melhor. Se nós estamos servindo a Deus, porque se para simplesmente comer a ceia, nós precisamos fazer uma avaliação de algumas coisas dentro de nós e trabalhar e servir como um sacerdote. Está levando, está conduzindo o que representa o corpo e o sangue de Jesus. Outro ponto, a questão do tempo. Por que eu vou falar sobre o tempo? Eu lembrei de uma passagem que tem lá em Atos, quando Paulo está fazendo um discurso, aí ele diz que, a passagem diz que ele prolonga o discurso, e um jovem chamado Eutico cai, ainda bem que Paulo estava dotado do poder do Espírito Santo para ressuscitar ele de volta. Eu não estou falando isso como uma crítica em relação à questão do prolongamento do discurso de Paulo. Mas é interessante que a gente entenda em relação às nossas reflexões, isso aí é mais para quem vai levar a reflexão sobre a ceia, que a ceia, a reflexão, não é mais uma pregação. Tem um tempo. Eu estava conversando com o Regis, segunda-feira faz 15 dias, aí ele até comentou, a gente não precisa muito se preocupar com essa questão, porque a gente não tem que fazer as coisas apressado. Mas também a gente não precisa fazer curto. É necessário que a gente tenha um tempo médio. Porque algumas pregações, eu já percebi, que duram 25 minutos. Imagine se nós passarmos 20 minutos ou 25 minutos também fazendo a reflexão sobre a ceia. Então é necessário que nós possamos ter esse cuidado quando nós estivermos levando a reflexão sobre a ceia. É necessário que nós tenhamos um tempo ideal, 10, eu acho que estourando 15 minutos, eu acho que é um tempo médio, acho considerável. E no final, eu apenas coloquei as passagens que eu utilizei como referência para trazer esse estudo aqui e conversar com vocês. Pronto. E eu botei só uma observação no final escrita aqui, que diz assim, na celebração da ceia, nossas mentes devem se voltar para o sacrifício de Jesus no Calvário em nosso favor. Mesmo que em todo o tempo devemos lembrar desse ato. Mas temos um dia específico e oportuno para esta comemoração e meditação. No caso de nossa igreja, todos os domingos. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Obrigado.